A todos vocês que estão aí nos acompanhando pelas ondas da rádio AM 1320, da rádio RCI. Também estamos no site Sempre RCI, nos canais do Facebook, do YouTube. Nós estamos hoje com a presença da nossa autora Janete Muscoff, ela que é graduada em Pedagogia, é pesquisadora veterana da Conscienciologia, e ela vai estar apresentando a obra dela, Consciência Sempre Aprendente. A gente está aí mostrando a capa para o pessoal que está nos acompanhando na rede social. Mas você que está aí só ouvindo, tem a oportunidade de conhecer a obra no site shopcons.com.br ou na Epígrafe Livraria aqui no CAEC, em Foz do Iguaçu. Janete, então, receba as nossas boas-vindas ao nosso programa. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Um bom dia a todos. É um prazer. Janete, a gente, então, só para reforçar, essa é uma publicação da Epígrafe em parceria com o IIPC, né? É uma obra autobiográfica, o subtítulo dela é A Autobiografia de uma Consciencióloga Veterana, e a gente já vai saber o porquê, né, primeiramente, desse título. Antes da gente começar, né, que você entre na sua autobiografia, Janete, o que é uma consciência sempre aprendente? Pois é, Rose, a consciência sempre aprendente é aquela que quer sempre, todos os dias, aprender mais e mais. E, para isso, ela precisa ter a mente aberta. Esta é a minha definição no livro. Agora, o termo sempre-aprendência foi criado pelo professor Valdo Vieira, mas nós já temos verbetes com este tema de como sim sempre-aprendente, professora Marta Ramiro, um verbete que vale a pena estudar, ele tem muito a ver com o que eu escrevi aqui, mas eu percebi ao longo da escrita do meu livro que tinha tudo a ver comigo, porque eu sou uma pessoa curiosa, eu gosto de saber mais, de entender os detalhes, e por aí vai. Então, vocês lendo o meu livro, vocês vão perceber que ele tem bastante detalhes. E aí a gente queria que você começasse contando, então, a sua história, Janete. A minha história é longa, é bem longa, são 72 anos de história. Né? E nós temos 1 hora para falar sobre ela. Mas o que eu posso dizer assim da minha história? Eu lembro a idade avançada tem essa singularidade da gente ter rememorações mais antigas, com mais lucidez do que as lembranças atuais, né? As situações atuais. Então, eu lembro que desde pequena, segundo a minha mesologia, eu não teria condições práticas para operar essas situações que eu vou contar agora, mas eu não sei de onde eu conseguia dicionários em italiano, em francês, e o que acontecia? Eu gostava muito de cantar, então eu fazia traduções das músicas que eu sabia em português para o francês, por exemplo. Então, eu cantava, assim, de acordo com o que eu fazia a tradução, com a minha pronúncia mesmo, que com certeza não era a exata, mas eram coisas que, para a minha mesologia, isso não poderia acontecer, porque a minha infância, até os 12 anos de idade, foi quando eu saí de casa, da casa dos meus pais, eu não tinha luz elétrica, eu coloco isso aí no livro. Então, eu tinha, assim, um processo muito precário de existência familiar, inclusive com grandes dificuldades financeiras também. Agora, isso aí tudo eu relato no livro com muito bom humor, e eu acho que é o que faz a diferença. Então, porque eu consigo até hoje
perceber que essas singularidades da minha vida, a título de exemplo, coloquei esta situação, não fez diferença para que eu pudesse hoje estar aqui materializando esse livro e trazendo essas experiências, que me são muito ricas. Eu sempre tive uma vida familiar muito saudável, com meu pai, com a minha mãe, com meus irmãos, que era uma família grande, mas ao que tudo parece diferente da maioria, um dos meus filhos, quando saiu de casa com 12, 13 anos, ele tinha, ou mais, 14 anos, eu já achei muito cedo. Mas quando eu fui revirar minha vida, em 1962, porque eu sou de 1950, eu tinha 12 anos e eu fui morar numa cidadezinha maior, uma cidade de serra, chamada São Francisco de Paula. Sozinha, Janete? Não, eu fui com a minha irmã. O meu pai era analfabeto, sabe, Rose? Ele só assinava com o dedão, né? Então, o que ele falava para os filhos? Ele dizia: eu não vou querer que os meus filhos fiquem assim como eu fiquei, sem saber ler e escrever. Eu quero que meus filhos estudem. Então, eu com 12 anos de idade, eu fui morar com a minha irmã mais velha, que já era professora na época, e tinha 5 filhos. Então, mais uma filha lá para ela cuidar, né? Eu com 12 anos. Então, eu cheguei em São Francisco de Paula e fui estudar na escola normal regional, que formavam professores. Então, com 12 anos, você começou uma nova vida totalmente, vamos dizer assim, autônoma, né? Já, vamos dizer assim, com uma certa independência com relação à família, né? O Rose, vínculo com sua irmã, né? Que acabou sendo uma segunda mãe aí para sim, você. e literalmente ela era uma segunda mãe para mim, porque tem uma singularidade que eu também coloco no livro. A minha irmã mais velha tem uma filha que é da minha idade. Ela nasceu 13 dias depois de mim. Então, nós temos uma diferença de 13 dias. Eu sou do dia 4 de abril e ela é do dia 17 de abril de 1950. E o que acontecia? Eu era alimentada pelo seio materno da minha mãe e da minha irmã quando fosse necessário. E também a minha sobrinha, a mesma situação. Então, essa minha irmã é uma irmã de leite, vamos dizer assim, né? Nossa, que bacana. E isso aí, e a minha irmã também, que é a mais velha, hoje ela é concierge, ela foi a primeira pessoa da família a fazer um curso acadêmico. Ela tinha letras, ela estudou letras. E é uma história diferente, né? Então, não é por acaso que o curso intermissivo clareia para a gente, ou seja, a real situação do curso intermissivo. A gente vem com essa condição com essa condição ímpar para essa vida, e os aportes começam a aparecer. Só que depois de vários anos é que a gente vai se dar conta de todos esses aportes. Então, eu quis escrever no meu livro autobiográfico, contando a minha história e com estes detalhes, porque tem muitas pessoas que vivem uma realidade parecida ou muito singular também, e às vezes não se dá conta, Rose, dessa realidade consciencial. Então, eu acho Às muito vezes a pessoa bacana. não valoriza pequenas coisas na vida, por exemplo, isso foi um aporte que você recebeu, né? Você poderia ter ficado a vida inteira morando com seus pais, numa condição difícil, né? Mas, quer dizer, você teve alguém que te acolheu, colocou lá embaixo da asa, né? Te ajudou. Muito bacana isso. Agora, Janete, aí você, assim, com quantos anos você fez a sua formação? E você já começou a trabalhar? Como é que foi? Sim, eu fiz o exame de admissão para fazer o curso de magistério com 13 anos de idade. Só poderia fazer com 14. Mas aí os professores lá da cidade de São Francisco de Paula falaram assim: mas ela é muito fraquinha, ela não vai passar nesse curso de admissão, deixa ela fazer, não tem problema. Aí eu passei.
Então, eu me formei com 17 anos, professora. E aí eu já comecei a fazer estágio. Eu tenho uma foto no livro onde as primeiras aulas que eu dei foi para uma turma de crianças que eu alfabetizei, que foi muito interessante, aquela minha vida lá em São Francisco de Paula, dando aula para aquelas crianças. Aí, em seguida, eu comecei a dar aula para alfabetizar adultos. Então, assim, o que eu vejo dentro desta, fazendo um parênteses, assim, dentro desta realidade e deste contexto aí, que uma das minhas cláusulas pétreas da minha ProExis, da minha programação existencial, é a educação, Rose. É a educação. Eu não tenho dúvida nenhuma disso daí. E aí, então, tudo começou muito cedo, e eu sempre me dediquei muito. E antes mesmo de eu vir morar numa cidade maior e estudar para me formar professora, eu adorava ir para a escola com uma outra irmã mais velha que eu tenho, que ela também era professora. Eu gostava de ir com ela, simplesmente ir para a escola com ela. Ela dava aula municipal. E fora, no interior, a gente ia de charrete, a gente ia a cavalo, e eu adorava levar lanches assim para comer com ela lá na hora do intervalo. Então, essa memória, essa passagem que tem uma relação com a educação, está muito vivo para mim na minha história. Então, hoje, olha só como a gente tem que fazer a nossa parte, mas a gente não fica sabendo o resultado deste quebra-cabeça da nossa vida consciencial assim, de uma hora para outra. Então, o que a gente tem que fazer é não ficar parado, fazer alguma coisa. Então, a conscienciologia surgiu na minha vida, foi um aporte tanto que me fez assim trazer todas essas condições saudáveis em que eu posso hoje, com 100% de certeza, que eu fiz um curso intermissivo, que eu me comprometi com as minhas situações aí de docência, de itinerância, de voluntariado. Então, isso aí tudo assim, por isso que eu falo muito em bem-estar explícito, porque é isso que dá. Não tem nada que fique ruim, não tem chuva, não tem neve. Naquela época lá eu tinha neve que eu presenciava lá na minha cidadezinha. Então, assim, não tem nada que atrapalhe isso. É muito bom falar disso aí, Rose. Você está me dando uma oportunidade que, para mim, eu estou me deliciando com isso. Mas é gostoso, né? A gente saber das histórias. Eu gosto de livro assim de história e eu gosto de autobiografias, porque cada um de nós é um universo, né? Você olha, você conhece a pessoa, você vê o que a pessoa já fez, mas aquilo você não sabe o como nem assim a trajetória que ela fez para chegar ao que ela é hoje, né? Então, quando a gente conhece a história da pessoa, é como se a gente assim tivesse um pouco mais de compreensão, como que eu vou dizer assim, até de exemplo mesmo, né, das conquistas da pessoa. Você vê assim, poxa vida, que bacana! Olha como que essa pessoa, né, assim, passou pela vida. Isso eu adoro, assim, sabe? Quando contar história é comigo mesmo. E aí eu quero que você conte mais histórias. E aí você fez, ok, começou a dar aula e você ainda estava na mesma cidade? Como é que foi? Você mudou? Seus pais continuaram lá no mesmo lugar? Os meus pais eles ficaram um tempo numa cidade, era um distrito de São Francisco de Paula, na época, que se chamava Chapada. Então, era um lugarejo que tinha uma avenida, uma avenida bonita, e era a única rua da cidade. Mas tinha algumas, hoje, deve ter crescido um pouco mais, mas eu não sei assim te falar como que estaria hoje. Mas os meus pais ficaram um pouco mais nessa cidade, nesse lugar, e depois eles vieram também para São Francisco de Paula. E aí eu voltei a morar com eles novamente. Uhum. Mas isso depois que eu já tinha me formado professora, eu já tinha meus 18 anos. Então aí foi assim, era uma outra vida. Mas o interessante, Rose, que eu mudei muita coisa, porque quando a gente mora assim no interior do Brasil, do Rio Grande do Sul, no meu caso, a gente fala errado, tu tem aquele regionalismo daquele local.
Eu andava de pés descalço, as minhas roupas, a minha forma de vestir era totalmente característico daquele local. E quando eu fui embora dali com 12 anos, eu mudei tudo isso. E aí que eu percebi como que a consciência, como que a pessoa se adequa à realidade. Porque aí eu ouvia a rádio, eu dormia numa cama que tinha um colchão de verdade, porque lá no interior eu dormia num colchão de palha, não existia um colchão de mola, um colchão de espuma, as cobertas, os travesseiros, era a minha mãe que fazia, com a lã das ovelhas, que eles mesmos podavam, não sei se chama poda, mas assim, que fazia essas cobertas, porque era muito frio. Então, eu fui para essa cidade de São Francisco de Paula, é como se eu tivesse renascido, porque eu tive que aprender a me vestir diferente, a falar diferente, a ter gostos diferentes, inclusive para alimentação, para tudo, para tudo. Eu tomava um banho de chuveiro, né? Porque lá eu tomava um banho de banheira, não tinha chuveiro, não tinha água encanada, entende? Então era assim, era uma situação muito singular mesmo para essa minha infância até os 12 anos de idade. Eu não conhecia um telefone, eu não sabia o que era um telefone, uma televisão. Agora, você vê a diferença hoje, por exemplo, eu vendo os meus filhos hoje. Né? E para mim mesma, que já conheço, já visitei até outros continentes. Então, deixa eu te dizer uma coisa. No meu livro, na página não, no capítulo 15, o último capítulo, que eu falo sobre balanço existencial, eu coloco lá as vivências e as superações. E coloco o antes e o depois. Então, para as pessoas entenderem, dentro de uma vida de 72 anos, quanta coisa que a gente pode viver. E pode aprender com isso, pode tirar proveito disso aí. Então, assim, é muito aporte para a gente colocar dentro, é muita riqueza. E aí é tudo de bom, Rosa. Então, eu não largo assim do meu vocabulário a questão do bem-estar explícito, porque eu fico falando toda hora nisso. Então, é porque tem um fundamento para mim. É a sua senha, né? É a sua, vamos dizer, seu mater pensene, né? Agora, Janete, como que foi, então, o seu encontro com o seu primeiro marido? Foi em São Francisco de Paula também. Eu trabalhava num supermercado. Eu era o caixa nesse supermercado. Aí lá é que eu comecei a ter o meu primeiro salário, comprei a primeira televisão para casa. Essas alturas, os meus pais já moravam em São Francisco de Paula. Eu nunca vou esquecer que eu paguei uma televisão com nota promissória, em Nossa. 12 prestações, né? Nota promissória naquela época. Então, foi uma festa o dia que eu levei uma TV para casa. E aos 20, não, aos 19 anos, 20 anos, entre 19 e 20 anos, eu trabalhando no supermercado, eu conheci uma família que tinha uma casa de veraneio, um veraneio Rampel, que era um veraneio conhecido em São Francisco de Paula, em que as pessoas que moravam em Porto Alegre e até em outros locais do Brasil tinham casa lá, era um condomínio, onde tinha uma piscina natural também. E o Sérgio, ele tinha uma casa de veraneio. E a gente começou a se olhar, a demonstrar assim, algum interesse um pelo outro no supermercado. Então, ele ia com os pais dele no supermercado, a gente dava umas paqueradas, assim, né? Ficava conversando algumas coisas. Aquela situação assim, com muita ingenuidade, mas era muito profundo ao mesmo tempo. E aí nós nos conhecemos mesmo de uma forma mais profunda, assim, conversamos mais num baile de carnaval em São Francisco de Paula. Então, aí, dali para frente, tudo começou a andar dentro dessa condição de namoro, de noivado, e finalmente de casamento, né? Então, foi muito interessante. Agora, o mais sério disso aí tudo é que, mais para frente, nós viemos a ter projeções retrocognitivas em que nós já
nos conhecíamos antes, em outras vidas. E tem algumas coisas que contextualizam essa situação. Eu tenho uma foto no livro em que eu estou num trampolim nesta piscina natural. E tem uma foto do Sérgio, que também ele está na mesma pose, no mesmo trampolim, mas num outro momento. Então, a gente começou assim a juntar as peças, mais adiante nós começamos a juntar as peças. E ele era muito questionador, ele estudava muito, ele era autodidata, ele fazia yoga, saía do corpo, tinha assim projeções lúcidas e me contava tudo aquilo. E eu achava muito interessante aquela situação toda, né? Isso aí foi indo, a gente foi levando isso para a nossa vida, depois casamos, tivemos os 3 filhos, né? E a partir daí, quando o mais velho, aliás, o mais moço, estava com seus 8 anos de idade, nós conhecemos, então, finalmente, a projeciologia em São Eu vou Francisco. querer que você conte com mais Aliás, detalhes, mas só daqui a pouquinho, tá Janete. bom, ok. Depois dos nossos comerciais. Pessoal, segura aí a curiosidade. Nós já estaremos voltando. Programa Entre Livros. Apresentação Rosimeire Salles. Voltamos a apresentar Programa Entre Livros. Apresentação Rosimeire Salles. Janete Muscoff falando sobre a obra Consciência Sempre Aprendente. E ela deixou uma deixa antes dos nossos comerciais, Janete. Conta agora para a gente. Então, essas alturas, quando nós conhecemos a projeciologia, isso já foi em Porto Alegre, porque o Sérgio morava em Porto Alegre e tinha essa casa de veraneio em São Francisco de Paula, onde a gente se conheceu, se casou e tudo mais. Está lá, explicadinho no livro lá para quem quiser ver os detalhes, as fotos, inclusive. Mas aí nós conhecemos, então, através de um anúncio no rádio. O Sérgio escutou esse anúncio, parou o carro em plena Avenida França, que era uma avenida movimentada em Porto Alegre, anotou e, posteriormente, ligou e, muito interessado, começou, então, a buscar o que seria esta ciência, a projeciologia. E, a partir dali, isso foi em mais ou menos final de 1989, hoje, fazendo 33 anos, eu nunca mais saí da conscienciologia. Porque depois tem muita história, né? Ao mesmo tempo que eu escrevo a minha história, eu escrevo também a minha questão de pioneirismo na conscienciologia. Porque eu, em Porto Alegre, eu voluntariei logo em seguida, quando iniciaram-se as pesquisas, os trabalhos da projeciologia, depois, posteriormente, a projeciologia e a conscienciologia, depois do lançamento dos 700 experimentos, né? E eu ali, o Sérgio também. Então, foi assim, em 92, que eu comecei a dar aula. Então, não, 92 eu fiz o ECP2, aí foram os cursos, né, que são tantas datas, Rose, que só se eu pegar o livro agora para eu não falar besteira. Acho que não precisa data. Não precisa estar dando datas, né? Uhum. Então, aí eu comecei a dar aula, primeiro Sérgio, depois eu fui dar aula, aí eu comecei a entrar para a condição de formação de professores, junto com a professora Malu Alona, isso tudo em Porto Alegre ainda. Até que eu recebi um convite da professora Malu Alona para eu fazer uma itinerância. A primeira itinerância fora do Rio Grande do Sul, que eu comecei fazendo essa itinerância para o Nordeste. Então, eu visitei 5 cidades no Nordeste, fazendo uma itinerância. Aí eu organizei um curso livre, que custeava as despesas do professor para poder viajar. E eu fiz isso, né, recebendo
esse convite da professora Malo, e foi graças a isso que eu desencadeei, então, todo o meu processo de docência e de docência itinerante, e posteriormente de docência de ECP1, que é o curso de extensão em Conscienciologia e Projeciologia 1. Então, assim, tem muitas histórias dentro dessa condição toda aí. Não sei se você vai querer saber tudo Eu agora. queria saber assim, você entrou e os seus filhos também entraram, né? Isso, Sim, junto no exatamente. voluntariado. O mais velho, o Tony, quando ele fez 12 anos, ele pediu para o pai dele, disse, eu quero um presente de aniversário, um curso. Eu quero fazer o curso, o estágio 1, que na época se chamava assim, o estágio 1 é o meu presente de aniversário, então eu vou ficar bem feliz com esse presente. E aí nós começamos, então, a desenvolver até trabalhos energéticos em casa mesmo, nós fazíamos isso. Ainda tinha muita ingenuidade no início, porque isso, depois nós fomos alertados, né, pelo professor Valdo, que isso não seria bom, nós estaríamos expondo muito os meninos e nós próprios, mas a gente fez por muito tempo trabalhos bioenergéticos em casa. E aí nós tivemos assim uma oportunidade de desenvolver uma clarividência, clareaudiência. Os meninos contavam, ouviam vozes, eles interagiam com todo aquele movimento que é normal dentro de um processo parapsíquico, e de uma forma normal também, mas mesmo assim nós fomos orientados, então, a parar com esse trabalho, e aí, a partir desse momento, eu comecei a fazer TENEPs, o Sérgio também, e a vida continuou, né? E o estilo de vida, o nosso estilo de vida, a partir dessas passagens todas pela projeciologia e a conscienciologia, motivou a nós, principalmente o Sérgio e eu, a ter um estilo de vida completamente diferente daquele que a gente levava. Mas era muito bom, porque nós estávamos atendendo muitas pessoas. Eram muitas pessoas que queriam conhecer a conscienciologia, que queriam entender por que eles tinham certas vivências e não eram entendidos, não compreendiam o que se passava com eles. Então, a gente teve uma fase assim, de início em Porto Alegre, que com certeza, eu acho que quem está lendo o meu livro agora vai lembrar dessa fase, vai lembrar dessa situação aí, que agregou muito. Então, assim, claro que agregou para as pessoas e para nós também, né? Porque é um processo de interassistência fora de série. E aí, a gente tem um evento marcante na sua vida, que foi justamente quando o Sérgio foi para a dimensão extrafísica, né? Eu estou pulando muita etapa? Não, não está, porque senão eu vou contar todo o livro, as pessoas não vão querer nem ler Porque o eu livro, acho né? que é uma coisa importante da sua vida e que é muito exemplarista, né? Não, exatamente. Isso aí foi uma situação que ocorreu paradoxalmente. Eu estou falando sempre por mim, que deu um salto no meu processo evolutivo. Por quê? O marido morre e a esposa fica mais evoluída? Que história é esta? Né? Eu estou Mas, vivendo assim, isso, Janete. eu sei, você está vivendo isso, você está me Eu sou entendendo outra Janete, depois que nós assistimos. perfeito. Tem hora que dá assim, como assim eu posso estar melhor do que antes? Né? Tem hora que parece inacreditável, mas a realidade é essa, né? É esta. E para que a gente vai pintar a situação diferente? É. Então, assim, foram momentos de tensão durante 18 dias em que ele estava hospitalizado. Nós fizemos registros diários, com boletins médicos, com as pessoas que nos visitavam, com as pessoas que nos ajudavam, com as reflexões que nós fazíamos. Então, eu coloco isso aí tudo bem detalhado no livro, mas quando ocorreu a situação que o Sérgio dessomou,
eu tive, assim, uma condição de assistência que eu também não lembro de ter tido. Então, eu passei por uma condição de estado vibracional, claro que patrocinado, que me fez eu ficar com tudo o que eu precisava para resolver aquela questão ali, que é uma questão burocrática, ela é cansativa, ela é desgastante, mas nós conseguimos fazer com que muitos aprendizados ficassem, muitas pessoas vieram depois nos agradecer e dizer, nossa, como eu aprendi com o falecimento do seu marido, como que você pode passar por essa situação desta forma? Porque eu não demonstrava desgaste energético, porque ao mesmo tempo eu entendia que aquilo fazia parte da nossa realidade consciencial. Eu já estava, de uma certa forma, preparada, porque foram vários dias e deu tempo para ter projeções, para ter insights, para ter a própria condição da organização, do planejamento. Então, isso aí já estava tudo pronto dentro do contexto todo. Isso, e o que veio a partir disso aí foram só ganhos evolutivos. Então, assim, as pessoas que participaram dessa realidade junto comigo, elas viram, elas presenciaram. E a gente ensina muito com o exemplo, não é? E o Sérgio, hoje, ele é uma consciex famosa, né, dentro da CCCI, assim como o Moacir também. Então, a gente fala famoso, mas é num contexto assim de que ele tinha mérito, ele teve mérito, ele tem mérito para merecer para ter essa condição dentro da CCCI. Isso aí ajudou muito a todos nós. E aí, a partir dali, eu não demorei muito, eu fui embora, saí de Porto Alegre, fui para o Rio de Janeiro, recomecei o meu trabalho todo lá, com voluntariado, com docência, com itinerância, com ECP1. Então, assim, eu parei, tirei assim um prazo de umas 2 semanas, 3 semanas no máximo, mas eu não abortei nada, voluntariado, nada, continuei, a vida continua. E eu tenho, assim, convicção de que eu agradei muito a ele com esta condição. Não gastar lágrimas, porque isso aí não ajuda ninguém, muito menos quem parte para uma outra dimensão, Rose. Agora, logo depois da Dessoma, você já se mudou. E como é que foi, assim, lidar com os filhos, né? Ou foi uma coisa assim tranquila para todo mundo? Foi muito tranquila. Na mesma semana, a gente já se liberou de roupas dele, de situações assim mais que desse assim mais apego. Eles mesmos fizeram isso. A gente otimizou os processos lá de inventário, aquelas coisas todas burocráticas. Fizemos tudo muito rápido, porque o Tony já morava no Rio de Janeiro e ele precisava voltar, né? Então, ele estava com os compromissos dele no Rio. E eu não voltei tão em seguida assim, então, fiquei mais um tempinho em Porto Alegre. Mas eles falaram assim para mim, logo que a gente liberou todas essas questões mais que seria necessário, eu chamo de burocráticas mesmo. Aí eles falaram, os 3 falaram para mim, mãe, você faz agora da sua vida o que você quiser fazer. Se quiser morar aqui em Porto Alegre, você fica. Se quiser ir para o Rio de Janeiro, também você vai. Se quiser ter um outro namorado, assim, eu achei assim, muito interessante o processo deles, assim, a maturidade deles diante desse cenário, Rose. Todos já eram adultos? Eles tinham... O Mike tinha 16... Não, o Mike tinha 14 anos. O Charles, 16, e o Tony, 18. Se eu não estou enganada, porque eles têm idades assim, de 2 em 2 anos. Então, eu teria que olhar aqui se é 16, 18 e 20, ou se é 14, 16 e 18. Mas, assim, ó, a diferença é pouca aí.
E só para você ter uma ideia do processo da praticidade e do realismo em relação a essa questão, durante o processo da doença do Sérgio, enquanto ele estava hospitalizado e em coma, um dos meus filhos fez um curso de autoescola. Porque ele mesmo falava, eu posso precisar, mãe, de ter uma carteira de habilitação. Eu tinha também, mas eu não fazia muitas coisas, porque aquela situação toda, o Sérgio fazia, né? Então, depois é que eu comecei, então, a ter mais atribuições e assumir mais compromissos. Mas durante essa situação toda aí, eles não pararam de estudar, a gente manteve uma vida normal. Agora, muitas pessoas nos ajudaram. Eu tenho muitos credores dentro desse contexto aí. Então, assim, aqui até se essas pessoas estiverem depois assistindo e assistirem, eu agradeço aqui com muita gratidão toda a ajuda que muitas pessoas me prestaram durante este período. Que não foi fácil, não estou dizendo que foi fácil, mas assim, é algo que a gente dá conta e é uma complexes, é uma mini complexes. Uma vez no Rio de Janeiro. Uma vez no Rio de Janeiro, vida nova, situações novas, casa nova. E o que me chamou muito a atenção no Rio de Janeiro foi quando eu fui de muda para lá, eu levei o meu computador, alguns livros, algumas roupas, e aí eu estava morando numa peça de uma casa onde um dos meus filhos morava com a sua duplista. Eu estava naquela peça, eu tinha um sofá, que era o sofá que virava cama, e aí uma mesinha, e eu olhava assim para aquele computador, para aquela mesa com meus livros, e eu pensava assim, eu nunca estive tão certa na minha vida que eu estou dentro da minha Proexis, porque um plano de saúde eu faço posteriormente. Um apartamento com as coisas ou com as mobílias que eu vou precisar, futuramente também eu materializo isso. Mas o mais importante foi esta decisão que eu tomei. Então, eu deixei em Porto Alegre os pais do Sérgio, depois de um tempo, porque eles ainda precisaram de mim, o Sérgio era filho único, né? Então eles precisavam de mim. E o pai dele, ele ficou com a saúde bem abalada devido a essa condição, e não é para menos. A minha sogra sofreu demais, porque era o filho único, então ela sofreu muito mais do que eu com a perda do filho único. Então eu dei um apoio, um arrimo para eles antes de eu ir embora para o Rio de Janeiro. Mas aí, quando eu cheguei lá, que eu vi aquele cenário todo, e eu me conscientizei disso. Este é um momento ímpar para mim, porque eu sei que agora eu vou começar, eu vou recomeçar, e eu estou com aportes necessários para isso. Então, assim, ó, isso aí foi em 2000, aí em 2002 eu mantive trabalhando, voluntariando, 2003 eu já assumi assim voluntariado com a coordenação de organização de cursos de extensão, ECP1 e ECP2. Eu gostava muito de fazer esse trabalho, reunir a turma para ir para um ECP2, por exemplo, dar um tchauzinho para eles, para irem lá para aqueles hotéis na Serra do Rio de Janeiro, fazer os seus cursos, seus ECPs, depois retornar com umas boas-vindas. Então, eu fazia tudo isso aí numa condição assim muito gostosa de fazer. E somente em 2008 eu comecei a pensar em escrever o meu livro. E aí eu comecei a anotar e a juntar anotações que eu tinha, porque eu tinha muitas anotações. E essas anotações, elas ficavam no computador, ficavam numa folhinha, num clips, que o clips ficava lá enferrujado. Aí eu abria alguns arquivos, eu fazia alguns ensaios do início de escrita do livro, e aquilo foi indo, foi. E assim, mas eu tinha muito material mesmo. E foi só agora, na pandemia, um pouco antes, em março de 2020,
que eu falei, agora chega. Eu não preciso escrever um livro, eu quero escrever um livro, que tem uma diferença enorme nisso. E o livro saiu, Rose. E o livro saiu, né, Janete? O materializou. Então, assim, resumidamente, assim, para você, eu, depois, então, disso também voltei novamente a Saquarema, né, quando já estava com o meu segundo duplista, o Alberto, em 2012 até 2014, 2015, quando a gente coordenou, o Alberto coordenou o campus e IPC Saquarema. Aí foi E a mais gente uma quer saber etapa. também um pouquinho mais de história sobre isso, tá, Janete? Tá bom. Janete Buscoff, Consciência Sempre Aprendente. Um minutinho, depois dos comerciais a gente volta. Programa Entre Livros. Apresentação Rosimeire Salles. Voltamos a apresentar Programa Entre Livros. Apresentação Rosimeire Salles. Janete Muscoff falando sobre a obra Consciência Sempre Aprendente. Ô, Janete, queria voltar um pouquinho só. Volta. Quando foi, então, a sua decisão de vir morar em Foz do Iguaçu e como é que foi o seu encontro com o Alberto? Pois é, Rose, eu estava muito bem instalada no Rio de Janeiro, cidade maravilhosa, já havia me consolidado lá um apartamento, eu estava com meus filhos, até então o Charles já morava comigo, o Tony já morava no Rio, mais velho, e o Mike, emancipei ele, né, para ele poder fazer as coisas dele do jeito que ele quisesse. Aí ele veio para o Rio também, então morávamos o Charles e o Mike comigo. Aí veio aquela onda toda do IPC, vir para Foz do Iguaçu, que o professor Waldo estaria vindo para cá, e não, mas eu não vou morar em Foz do Iguaçu, eu não saio daqui do Rio de Janeiro. Foi a minha primeira fala, assim, quando eu fiquei sabendo disso. Aí depois as coisas mudaram tanto. Eu paguei um pequeno pedágio, porque eu tive que fazer uma cirurgia, voltei a Porto Alegre, onde eu fiz essa cirurgia em Porto Alegre, deu tudo certo. Mas foi assim, entre a decisão de vir para Foz do Iguaçu e de ter que ir a Porto Alegre para fazer essa cirurgia. Mas, assim, foi por muito pouco tempo essa minha ideia de não sair do Rio para vir para Foz do Iguaçu. E eu cheguei aqui em fevereiro de 2004. Fevereiro de 2004. Calor danado aqui em Foz, né? Quem conhece sabe que é muito quente. E aí, chegando aqui, então, iniciei no IPC como voluntária, reerguendo uma porção de situações aí, reorganização da própria instituição, né? Mantendo aí as aulas, as itinerâncias, o ECP1. E depois de um tempo, eu saí do IPC e fui para a Reaprendência, quando foi fundada a Reaprendência. Em seguida, nós recebemos um convite do professor Fred, né, para ficar 2 anos em Saquarema, ajudar no processo lá do campus de Saquarema, Rio de Janeiro, no IPC Rio de Janeiro. E nós aceitamos, o Alberto aceitou como coordenador do campus no Rio de Janeiro, e eu, claro, teria que acompanhá-lo. Então, a primeira situação é tomar a decisão. Então, tomamos a decisão, nós vamos, Fred. Aí comecei a me organizar para tanto, encaixotei toda a minha mudança, inclusive os livros e tudo que eu tinha aqui, e lá fomos nós para ficar 2 anos em Saquarema. Acabamos ficando quase 4, quase o dobro. Mas foi uma experiência muito também rica, administrar um campus
é uma experiência nova, totalmente nova. Quem já fez ou está fazendo isso, ou não fez ainda e tem a oportunidade de fazê-lo, é uma sugestão que eu deixo aqui. Porque a gente trabalha muito, mas a gente também aprende muito. Porque tem muito amparo, as energias são muito claras, num ambiente que nem aquele lá, em plena Mata Atlântica. Então, assim, é uma situação ímpar, tu viver um tempo lá, e você nem vê o tempo passar, porque é muito trabalho que tem, mas, ao mesmo tempo, é gratificante. Então, e no campus Saquarema, até hoje, são realizados todos os cursos de extensão, tanto ECP1 quanto ECP2, e outros cursos também de imersão. Então, nós atuamos lá como receptivos, né, das pessoas que queriam conhecer, que queriam fazer cursos, que já estavam andando já dentro do processo na Conscienciologia, e foi muito bom. Servi muito cafezinho lá, que agradou muita gente, convidando para ir lá na minha casa, dando as boas-vindas. Foi muito bacana, Rose. Foi assim muito estimulante do ponto de vista geral, E o social. Alberto, assim, na sua vida, como é que foi? O Alberto, ele tem sido para mim tem uma condição assim incondicional. Ele me ajuda em tudo, todos os meus empreendimentos, ele me dá força, ele me ajuda, ele colabora. Então, assim, eu tenho também procurado fazer o mesmo com ele, e foi muito interessante esse nosso reencontro. Eu sempre brinco assim, o Sérgio encomendou o Alberto para mim, com certeza, e a nossa primeira saída, assim, como para nos conhecermos, quem patrocinou, não sei se você lembra, mas foi você e o Moacir. Você lembra Eu disso? lembro, uma pizzaria, né? Numa pizzaria. No Paraná. A gente se divertiu muito aquela noite, foi muito gostoso, e até hoje. Então, nós já estamos juntos aí desde novembro de 2004, já um tempão, né? Poxa, Um 18 anos. tempão, exatamente. E espero, assim, que a gente ainda fique por um bom tempo trabalhando juntos, porque tem dado certo essa parceria, tem dado certo. Agora você voltou para a faculdade, foi fazer pedagogia, conta um pouquinho. Eu tinha uma certa assim, carência do ponto de vista assim, mental somático, e eu pensava assim, mas eu preciso fazer um curso acadêmico. Eu gosto de estudar, eu gosto de educação. E aí eu decidi, então eu fiz um vestibular para pedagogia. Em 2007, eu me formei em pedagogia. E me ajudou mesmo na experiência de academicista. Eu era a mais velha da turma, eu tinha uma colega que era alguns dias mais nova que eu, mas poucos dias, não chegava a ser um mês. Assim, a gente tinha muita amizade com todas as minhas colegas, porque eu falo assim que curso de pedagogia tem mais mulher do que homem, então eram 3 colegas homens, o restante eram todas mulheres, mas foi muito agradável, professores muito dedicados, inclusive os professores que eu já conhecia da Conscienciologia foram meus professores. Então, foi um período assim bastante gratificante e que eu gravei muito e ficou bem fixado na minha história também, Rose. Agora você fez aí, né, todo um histórico do passado. Quais são aí as perspectivas, né? Nesse balanço você também já previu assim, quais os próximos passos? Eu tenho observado, eu estou assim meio que observando as situações, desde que eu comecei a escrever o livro. E o que eu observo, que vem ficando assim bem relevante para mim, é o processo da interassistência, principalmente aos meus familiares. Eu tenho percebido que os comentários que eu já enviei livros, antes do lançamento mesmo, enviei livros pelo correio para várias pessoas.
e algumas já receberam o livro, e outras que nem receberam ainda, mas assistiram ao lançamento, fizeram comentários que me deixaram muito, muito contente, porque, assim, é um processo de assistência à família deles. A minha família já é idosa, né? Então, ou seja, eu estou com 72 anos, eu tenho sobrinhos, sobrinhos netos, sobrinhos bisnetos, e todos eles, a maioria, que são muitos, eles me assistiram, porque uns foram falando para os outros. E eu sempre fui muito bem-vinda visitando eles, na época que eles eram mais moços. Era a tia Janete chegando, vamos reunir o pessoal, vamos fazer um almoço aqui na casa de fulano, para a gente poder conversar todo mundo junto aqui com a tia Janete. Então, assim, estas consciências, elas tiveram essa oportunidade ainda de ver a tia autora. Isso aí deu para eles, assim, um status impressionante, que fez bem para eles. E para mim também, né? Porque não foi só esse status, foi a questão deles lembrarem, alguns deles já têm os pais também que são conscieques, irmãos que morreram na época aqui da pandemia. Então, essas situações, assim, essas sincronicidades vieram à tona com esse com esse quadro aí de alegria, de festa, de lembranças, de ver as fotos antigas, né? Ah, eu lembro da foto do tio Sérgio, que nos ensinava a empinar pipa, por exemplo, né? Então, o tio Sérgio, a tia Janete, quando vinham aqui em casa, ou então eu falei no meu pai, né, o nome do meu pai é Pedro, e eles chamavam ele de vô Pedrinho. Eu falei lá no lançamento de situações minhas com meu pai, né, que eu tive muita felicidade assim, em ter um pai como ele. Então, eles disseram, você lembrou do vô Pedrinho, que bom, a gente gostava tanto do vô Pedrinho, da avó Beta. Então, essas situações, Rose, parece assim que não tem importância, mas elas são umas situações muito sérias para a gente sair desta vida agora, se ainda tem alguma processo afetivo para resolver, algum conflito, ou mesmo que seja só ampliar a situação. Então, isso aí é uma dica que eu dou assim, para as pessoas que têm essa vontade que pensam na nossa condição, numa outra dimensão, depois desta aqui, intrafísica. Porque dessomar é o que tem de mais certo na vida da gente. Então, quando a gente faz algumas coisas que a gente traz essa realidade para nós e consegue compreender maior e ampliar essa compreensão em relação ao paradigma consciencial que nós vivemos e poder colocar isso aí na prática, sai da frente. Aí não tem bem-estar explícito que não seja colocado na frente de tudo, porque é uma felicidade. O Sorvaldo já falava isso para a gente, né? Ele dizia... Eu acho que, assim, uma é a questão, você saber que nessa vida você, assim, conseguiu, né, junto ao Grupo Karma, limpar tudo, resolver tudo, tá tudo certo com todo mundo, né? E aí, a hora que você deixa uma obra escrita, você está chancelando, né? Olha, tá aqui, ó, essa vida aqui, né? Foram essas vamos dizer assim, os obstáculos, mas também as superações, né? E aí, assim, o que você pode aprender com isso, não é? Acho que a obra é muito isso, né? É a nossa vida, mas é a nossa vida para ajudar as outras pessoas a verem um ponto de vista, superações, né? E assim, encararem a vida de uma maneira diferente, né? Que é o que a gente faz na Conscienciologia. Agora, a gente já está, assim, falta 5 minutinhos para a gente acabar. Eu queria ver se tem alguma coisa que você acha que é importante que eu acabei não te perguntando, que você queira falar, ou se você quer deixar, assim, alguma mensagem para o pessoal que está acompanhando a gente. Eu acho que eu posso colocar aqui uma síntese de Consciência Sempre Aprendente em 5 minutos. Tá. Eu vejo, assim,
4 aspectos bem relevantes na obra, no meu livro. A primeira delas é o curso intermissivo, que eu considero assim, o compromisso, a minha auto-organização, minha predisposição, o meu estilo de vida, a minha amparalidade, contextualizando um pouco esse primeiro aspecto. O segundo é a cláusula pétrea, que eu já falei aqui, que é a educação. Então, da educação tem a docência de CP1, a itinerância, voluntariado, isso aí está tudo dentro do mesmo contexto. O terceiro aspecto é o bem-estar explícito, ou seja, então essa autoestima que eu tenho, essa segurança, essa questão de autoridade moral que eu sinto nas coisas que eu falo, que eu digo, que eu penso, então isso aí me dá esse bem-estar explícito. E, finalmente, o quarto aspecto é o complexes, porque eu sei assim que eu não tenha feito 100% ainda da minha Proexis, mas eu já estou a caminho, entende? Porque eu me considero assim que eu já fiz muita coisa, e esse bem-estar explícito me fala, me dá algum direcionamento para essa condição de que eu já, um bom percentual da minha Proexis eu já devo ter feito. Então, assim, resumindo, o livro que eu escrevo, eu acho que eu coloco isso aí, eu vejo para mim essa condição. Então, assim, eu sugiro que quem puder escrever, escreva, não faça tanto corpo mole como eu fiz, que eu empurrei muito com a barriga, mas ele está aqui agora, né? Então, eu não tenho que reclamar, e eu daria essa sugestão aí para os jovens, para os mais idosos, para os veteranos, e para todos nós aí. Eu não pretendo ficar só neste livro, a gente já tem algumas ideias, então acho que vai sair mais alguma coisa por aí, que as ideias elas vão brotando para a gente depois do primeiro. E somos todos sempre aprendentes, não é isso? Nós Somos, estamos não tem... aprendendo com a vida, nós estamos aprendendo com as pessoas, nós estamos aprendendo com a multidimensionalidade. É só a gente parar e tirar proveito disso tudo, não é isso? Rose, é isso. Todo momento é um momento de aprendizado. Como foi bom estar aqui com você agora, nessa hora, né? Acho que foi 1 hora, né, de Já está entrevista. dando quase 1 hora agora. Pois é, então foi muito bom, eu gostei muito de estar aqui, e eu te agradeço também pela oportunidade que você está dando aí para a gente na Interlivros, para a gente poder divulgar esta obra e divulgar essa história, que agora ela não é só minha, ela é de quem quiser se apoderar dela para tirar proveito. Esse é o meu objetivo. Isso mesmo, mas quem agradece somos nós, Janete, por estar aqui doando aí o seu laboratório consciencial para a gente, a sua história de vida, né? A gente agradece a você também que esteve aí nos acompanhando, e nós esperamos por você sempre, todos os sábados, às 9 horas, aqui na RCI. Tchau, tchau, pessoal. Até sábado que vem. Tchau. Você acabou de ouvir o programa Entre Livros, com Rosimeire Salles, aqui na RCI.